Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a síntese dimensional 3-PFS. Esse procedimento ele é bastante parecido com o que a gente já viu na aula passada, então eu vou pular a parte introdutória que mostra os objetivos. Então, basicamente o que a gente quer fazer é o que a gente já fez no vídeo passado. A gente parte de pontos de controle, a gente parte de pontos onde a gente define a posição da barra acopladora. Nesse caso, 3 ao invés de 2. No vídeo passado a gente tinha 2 pontos, C1, D1, C2, D2. Aqui a gente vai ter C1, C2, C3, D1, D2, D3. E o procedimento é bastante parecido, tem algumas etapas a mais. E o objetivo final, então, também é gerar uma síntese, gerar o comprimento das barras, o posicionamento dos pivôs nas posições 1, 2 e 3. Então, os passos... bastante parecido com o 2-PFS, definição das posições de controle, encontrar os polos de rotação, agora tem mais de um polo de rotação, fazer o diagrama de círculos, é basicamente o único passo novo em relação ao vídeo passado, encontrar os pivôs da barra de saída, B, então encontrar os pontos B1, B2, B3, encontrar o pivô fixo B0, em seguida traçar as retas de Filemon, da mesma forma como a gente fez no vídeo passado, só tem uma reta a mais, e encontrar os pivôs da barra de entrada, A1, A2, A3 e pivô fixo A0. Então o primeiro passo é a definição das posições de controle, C1, D1, C2, D2, C3, D3. Isso é uma determinação de projeto. E em seguida, então, encontrar os polos de rotação, encontrar os polos P1,2, P1,3 e P2,3, e eles são encontrados da mesma forma como no 2-PFS. Então o polo P1,2 ele é encontrado pelas mediatrizes dos pontos C1 e C2, com a intersecção com a mediatriz dos pontos D1 e D2. Esse é o polo P1,2, assim como no vídeo passado. E a gente encontra também os outros dois polos de rotação, o polo P1,3, que é a rotação instantânea entre as posições 1 e 3, e a gente encontra ele pela intersecção das mediatrizes de C1 e C3 e D1 e D3. E analogamente para o polo P2,3, a gente faz com as mediatrizes dos pontos C2 e C3, D2 e D3. Esses três pontos em conjunto a gente chama ele de triângulo de polos, e a gente dá nomes para os lados dos triângulos de polos. Então os lados são nomeados baseados nos índices em comum de cada lado. Então, o lado L1, ou lado 1, ele é formado pelos polos P1,2 e P1,3, porque o índice em comum desses dois polos é o 1, 2 e 3. Da mesma forma, para o lado 2, ele é formado pelos polos P2,3 e P1,2, porque o índice em comum é 2. E da mesma forma, para o lado 3. A gente usa esses lados para encontrar os polos imagem. Esses polos imagem, eles são dados pela reflexão de cada um dos polos em relação ao lado oposto do triângulo de polos. Então, por exemplo, aqui com o polo P1,2, a gente vai encontrar o polo P1,2 linha, que seria o polo P1,2 imagem, refletindo ele em relação ao lado oposto a ele no triângulo de polos. Então, o lado oposto ao ponto P1,2 seria o lado 3, e a gente estende esse lado formando uma reta e reflete, de forma que essa reta seja perpendicular e de forma que essa reta seja uma mediatriz, né? A gente repete o procedimento para os outros dois polos, então de forma que a gente tenha 3 polos e 3 polos imagem. Cada um dos polos imagem foi dado pela reflexão de cada polo em relação ao lado oposto. Em seguida, a gente marca o triângulo de polos imagem, 1. O triângulo de polos imagem 1 é formado pelos polos P1,2, P1,3, ou seja, aqueles que já tinham índice 1, e pelo polo P2,3 linha, pelo polo P2,3 imagem. Esse é o triângulo de polos imagem 1. E a partir dele a gente vai gerar o diagrama de círculos para a posição 1. Então, em cada lado do triângulo de polos imagem 1, que eu colori eles com uma cor diferente, então esse lado aqui preto, o lado azul e o lado laranja. E cada um desses lados ele vai agir como um diâmetro de um círculo. Então a gente vai lá no ponto médio desse lado e traça um círculo com o centro no ponto médio e passando pelas laterais.
de forma que cada lado seja um diâmetro do círculo. E esses 3 círculos vão formar o diagrama de círculos. O diagrama de círculos, ele veta uma posição para o polo móvel da barra de saída. Ele veta uma posição para o ponto B1, para o pivô B1. E o pivô B1, ele não pode estar posicionado onde existe um número ímpar de círculos, ou onde ele pertence a um número ímpar de círculos. Ou seja, nessas regiões pintadas em vermelho ou rosa, aqui onde está posicionado o meu mouse está dentro de apenas um círculo. Aqui agora onde o meu mouse está, ele está posicionado dentro de 2 círculos, dentro desse círculo grande e dentro desse círculo menor. Então ele está dentro de um número par de círculos. E por isso é permitido que o ponto B1 poderia estar posicionado nessa região. E por último, essa região aqui que meu mouse agora está em cima, ela pertence a 3 círculos, pertence aos 3 círculos que formam o diagrama de círculos. Então, de novo, é uma região ímpar e por isso é vetado. Então, essa aqui é a lógica do diagrama de círculos. A gente olha onde que tem um número ímpar de círculos que englobam aquela região, e aquela região vai ser vetada. E então, finalmente, a gente posiciona o pivô B1 fora da região vetada. Então, ele pode tanto ficar completamente fora do diagrama de círculos, quanto dentro de uma dessas regiões onde tem um número par de círculos, né, que está marcado aqui com fundo em branco. E, novamente, assim como no 2PFS, é recomendado que o B1 seja posicionado próximo aos pontos C1 ou D1. E aqui tem um detalhe especial. Os pontos B2 e B3, eles podem ser gerados assim como a gente fez no vídeo anterior. Então, a gente pode, por exemplo, para gerar o ponto B2, a gente pode pegar esse polo P12, encontrar o ângulo θ12, que seria o ângulo C1, P12, C2, e rotacionar o ponto B1 em relação ao ponto P12 por esse ângulo θ12. Ele ficaria posicionado aproximadamente aqui. E para gerar o ponto 3, a gente faria a mesma coisa, só que usando o polo P13, achando o ângulo θ13 usando a abertura C1, P13, C3, e rotaciono o ponto B1 em relação ao polo P13 por esse ângulo B13. Ele ficaria mais ou menos aqui. Aqui a gente introduz uma nova forma de encontrar esses pontos, que seria usando um ponto cardinal BG. Então, o que a gente faz é pegar o triângulo de polos, novamente nomear aqui os lados L1, L2 e L3, e a gente faz o seguinte: para achar o ponto cardinal BG, a gente reflete o lado B1 em relação ao lado 1, gerando o ponto BG. O ponto BG é a reflexão do lado do ponto B1 em relação ao lado 1. Em seguida, para gerar o ponto B2, a gente reflete o ponto BG em relação ao lado 2. E para gerar o lado 3, a gente reflete o ponto BG em relação ao lado 3. E a gente tem os pontos B1, B2 e B3. É uma outra forma válida também. Vocês podem também usar, fazer como faziam no 2PFS usando os ângulos. Mas essa forma também é válida e pode ser cobrada em provas. Para achar o centro para achar o ponto pivô fixo B0, a gente encontra o centro da circunferência que passa pelos pontos B1, B2 e B3. Isso porque o pivô B0 deve ter a mesma distância aos pontos B1, B2 e B3, porque essa distância é o comprimento da barra de saída, que deve ser constante. Então esse é o motivo de ele ser o centro da circunferência que passa por B1, B2 e B3. E agora os passos são também, novamente, análogos ao que a gente fazia no 2PFS. A gente começa medindo os ângulos Ψ1, Ψ2, Ψ3, que são, de novo, essa abertura C1, B1, B0 e assim por diante, com as outras posições. Novamente tem aquele comentário que eu já fiz no vídeo passado sobre o ângulo suplementar também ser válido, usar o
o ponto D também ser válido, mas a gente pode fazer dessa forma. Aí então a gente calcula os pontos ψ1,2 e ψ1,3. A gente gira B0 em relação a B1 por ψ1,2 e por ψ1,3, novamente girando no sentido horário. E aqui a gente vê que o ponto B0 foi girado no sentido anti-horário por ψ1,2, isso porque nesse caso ψ1,2 era um ângulo negativo. Então quando ele for positivo ele vai girar no sentido horário, quando ele for negativo no sentido anti-horário. Gerando essas 3 retas de Filemon. E a região entre essas retas de Filemon vai ser a região vetada para o ponto A1, com o risco de cair ali no defeito de ramificação que a gente já mostrou no vídeo anterior. Então a gente simplesmente escolhe um ponto A1 fora dessa região vetada, e novamente é recomendado que posicione o ponto A1 próximo aos pontos C1 e D1. E para encontrar os pontos A2 e A3, a gente faz o mesmo processo que a gente fez para encontrar os pontos B2 e B3. A gente poderia novamente usar os ângulos, como foi feito no 2PFS, mas aqui o que foi feito foi refletir o ponto A1 em relação ao lado 1 para gerar o ponto cardinal AG, e refletir o ponto cardinal AG em relação ao lado 2 para gerar o ponto A2, refletir o ponto cardinal AG em relação ao lado 3 para gerar o ponto A3, e encontrar o pivô fixo A0 como sendo o centro da circunferência que passa por A1, A2 e A3. E aí então a gente chegou no resultado que a gente queria, que era a posição de todos os pivôs, A1, A2, A3, B1, B2, B3 e A0, B0. E com base nisso a gente pode gerar então aqui um mecanismo que passe por essas 3 posições. Vocês podem perceber que, como no 2PFS, os pontos C e D, que são os que a gente tinha mais interesse, eles passam pelos pontos C1, C2 e C3, D1, D2 e D3, assim como os pontos AM e BM passam pelos pontos A1, A2, A3, B1, B2, B3. Aqui esqueci de marcar o ponto B1. E juntei novamente um resumo, tentei ser conciso para resumir isso aí tudo em um só slide. Se vocês conseguirem resumir de uma forma mais concisa para a prova de vocês, sintam-se à vontade. E foi esse o vídeo, agradeço pela atenção e até o próximo vídeo, que vai ser sobre 4PFS.